quando a gente pensa em narrativas interativas, sabe, especialmente aquelas que envolvem decisões morais pesadas. Ah, com certeza. As escolhas difíceis? Exato. Tem sempre aquela expectativa quase pavloviana por redenção. Para quem acompanha nosso estudo e escolheu o cenário de hoje, dissecando o capítulo 5 de Vote no Final, o Filho do Papai Noel, O famoso resultado sim, né? Onde o personagem Rogério deve assumir o menino Felipe. isso. A missão de hoje é mergulhar fundo nisso. Quem votou por isso provavelmente esperava um desfecho super digno, tipo um drama familiar edificante. Sim, aquele momento catártico de perdão, né? Nossa, total. Onde os erros do passado são apagados. Mas olha, o que a narrativa entrega é o exato oposto. Temos aqui um material base denso, com drama médico, segredos de longo prazo, maquinações legais. E uma reviravolta que, caramba, é surpreendente. É uma aula magistral de como uma decisão que parece nobre pode virar, sei lá, um cavalo de Troia para uma tomada de poder dentro da família. A história começa prometendo amor paterno, mas rapidamente vira um jogo de xadrez. Um jogo onde o rei tem certeza de que está no controle. Sim, até ele perceber que está cercado. E para entender como chegamos a esse final maluco, a gente precisa entrar naquele escritório onde as máscaras começam a cair, né? A expectativa de redenção é a grande armadilha aqui. O texto brinca com o desejo de quem votou. Ele entrega o resultado, mas subverte o método. Tipo o clássico cuidado com o que se deseja. Exatamente. Em vez de um ato de amor genuíno, a decisão do Rogério de assumir a paternidade vira um cálculo muito frio. É um mecanismo financeiro. E familiar também, de substituição. Sim, a narrativa punha a arrogância dele. Mostra, de um jeito muito cru, como um núcleo familiar é destruído quando o patriarca decide operar nas sombras. Sabe o que eu acho fascinante? A ilusão de controle dele. Porque ele não age como alguém tocado pelo amor. Ele age tipo um CEO executando uma fusão corporativa hostil na própria casa. Uma analogia perfeita. Ele tenta reestruturar os ativos. Total, afastar os diretores, colocar um conselho novo, mas ele não percebe que a esposa, a Soraya, tipo a vice-presidente dessa empresa familiar, já leu todos os memorandos. Ela já articulou os votos para derrubar ele. Nossa, sim, o embate deles no escritório não é a briguinha de casal. É uma auditoria brutal, concorda? Auditoria é a palavra. O que a gente vê ali, enquanto o menino doente espera na sala, é a dissecação de um plano de semanas. O Rogério fecha a porta achando que tem a vantagem moral. Usando a doença do Felipe, né? Ah, que absurdo. Um escudo ético distorcido. Ele propõe forjar uma ameaça de separação para coagir os próprios filhos biológicos, o Pedro e a Patrícia, a aceitarem a mudança. Ele instrumentaliza todo mundo. A doença do menino não é tragédia para ele, é um ativo. Uma alavancagem pura. Mas olha, eu fico pensando, será que a Soraya foi realmente pega de surpresa? Porque lendo o texto, eu fiquei com a impressão de que ela já sabia de cada vírgula dos papéis. Ah, sem dúvida. Ela estava esperando o momento. Pois é, quando ele tenta aplicar esse golpe, ela reage com uma precisão que não vem de quem está em choque. Ela cita tudo. As transferências de bens, a casa no nome do Felipe. Os papéis de adoção, o divórcio, tudo. Ele subestimou muito ela. Chamou ela de bêbada burra na própria cabeça. Mas o que me deixou mais chocada nessa cena não foi a parte financeira, sabe? Foi a exposição do motivo real. Aquele momento em que ela joga o passado na cara dele. Sim, ela diz que a intenção nunca foi o sobrinho, mas possuir a irmã dela, a Solange. Essa é a ferida central da narrativa. Estava ali infeccionando sob a superfície. Soraya não está só desmascarando um esquema legal. Ela desmorona a fundação psicológica do Rogério. E a acusação é fortíssima. Muito. A revelação de que ele cobiçava Solange nas conversas noturnas na cozinha. E que só não virou pai biológico porque a Solange, segundo as palavras muito frias da Soraya, era frígida naquele contexto. Que não entendia as intenções dele, né? Exato. Isso transforma o Rogério de provedor generoso em um predador. Ele, ironicamente, tenta capitalizar em cima do trauma do estupro que a Solange sofreu no passado para se inserir na vida dela. Ok, vamos desempacotar isso, porque é muito pesado. O Rogério é tipo aquele mágico de palco que tem certeza absoluta que a ilusão tá enganando a plateia toda. E não percebe que a assistente está sabotando o truque. Exatamente. A Soraya virou o holofote para as engrenagens. Ele quer o prêmio de consolação, né? Se não pôde ter a mulher na época, vai pegar a criança agora e forçar a barra. E a reação física dele a isso é reveladora.
Nossa, sim. Ele segura os pulsos dela, implorando para ela não contar. Aí eu te pergunto, se a dona Margarida, a sogra, não tivesse batido na porta em desespero, avisando do menino? O que teria acontecido, né? É, até onde a agressividade do Rogério teria ido? Ele estava acuado ali. O que é fascinante aqui é como ele tenta vender essa imagem de sacrifício, mas a chegada da Dona Margarida é um salvo-conduto tático. Sem argumentos e perdendo o controle, a agressão seria o próximo passo de um narcisista desmascarado. A batida na porta resgata ele. Salva ele de cometer um erro físico, mas obriga a mudar de estratégia. A esposa reteve as provas e o poder. Então, o que ele faz? Abandona a lógica e apela para a emoção. Convenceu o próprio Felipe, a parte mais frágil da casa. O que nos leva para a cena lá no quarto. Que, nossa, borra completamente a linha entre maquiavelismo e auto-engano. É um estudo sobre falsas memórias e manipulação infantil. Tem um contraste ali que me pegou muito. Após a enfermeira sair, o menino brinca que não ter pai deveria ser como férias eternas, né? Comer doce, não ir à escola. A inocência genial do Felipe. Sim, mas logo ele confessa que sente falta de um pai para coisas de homem, tipo pescar, apostar corrida de cavalos, coisas que o Rogério, ironicamente, faz com o Pedro. E é aí que o Rogério comete sua maior hipocrisia. Ele percebe a própria falha. O Felipe idealiza essas atividades, mas o texto escancara que o Rogério esteve super distante do filho biológico. Ignorando até um problema com drogas do filho mais velho, o Pedro. Totalmente alheio. Rogério não quer ser pai. Ele quer o palco, a adoração incondicional que essa criança carente pode dar para ele. Ele almeja ser o herói de uma criança que não é dele, enquanto ignora os próprios filhos. E ele não recua. Ele fabrica a mentira perfeita ali na beira da cama. Uma mentira muito ousada. Demais. Ele diz que há 8 anos, na capital, ele e a Solange dormiram juntos e vende isso como uma noite bonita, um acordo mútuo, onde ela escolheu ele para ser o pai perfeito. Ele cria uma história de consentimento. E aqui é que a coisa fica realmente interessante. É como se ele pegasse uma caneta de tinta permanente e reescrevesse a história oficial da família, de obsessão unilateral para um conto de fadas aprovado por todos. Mas o menino simplesmente engole isso. Então, se conectarmos isso ao cenário geral, a expectativa do Rogério baseia-se no desespero da criança. O Felipe não engole tudo de forma ingênua, ele fica sério. Ele percebe o peso da ausência. Exato. Ele questiona por que um pai verdadeiro abandonaria o filho por 8 anos. A aceitação do Felipe é um instinto de sobrevivência emocional. O desejo de pertencer fala mais alto. Mas ele aceita com uma malícia infantil, né? Sim, ele impõe condições. Ele diz que o Rogério tem que cumprir a todas as obrigações e pagar os atrasados. Ele abraça o papel de caçula e exige os privilégios. Parece que a criança reconhece a transação. É uma transação tácita. Ele entrega a validação de pai salvador para o Rogério e ganha o status que sempre invejou no primo Pedro. Eles descem para a festa parecendo que tudo está resolvido. O Rogério desce as escadas com o menino no colo, se sentindo o grande vencedor do dia. A família toda abraça esse arranjo novo ali na sala. Acreditando que a mentira colou e que ele venceu. Só que as sementes legais que ele plantou no escritório estão prestes a germinar contra ele. E o feitiço vira contra o feiticeiro, porque a resolução real acontece longe da festa. A festa é só uma cortina de fumaça. Total. Elas chamam ele de volta pro escritório. Agora ele tá encurralado pela Soraya e pela Solange, juntas. O momento de vergonha dele é palpável. Ele tenta pedir desculpas. Ele tenta recuar, né? Diz que estava confuso, promete não dar mais golpe. Mas a Soraya é implacável. Ela vai direto ao ponto. E a sentença final que ela dita é de uma frieza estratégica. Nossa, impressionante. Porque ela aceita exatamente os termos que ele preparou. Ela valida a engenharia legal dele, a divisão de bens para os filhos e a casa no nome do Felipe. E o grande choque vem aí, né? Sim, o fato de que Pedro e Patrícia já sabem de tudo. Sabem da suposta traição e da intenção dele de manipular a todos. E decidiram ficar no interior com a mãe. Exatamente. A Soraya e a Solange decidem morar juntas na casa nova do Felipe. E o Rogério, exilado para a capital, rebaixado a pagador de pensão, que só vai ver as crianças quando o juiz mandar. Caramba! Ele construiu uma gaiola de ouro minuciosamente calculada para prender todo mundo. Mas elas pegaram a chave,
trancaram a porta por dentro e deixaram ele do lado de fora. E quando ele tenta a cartada emocional, Aquela de, mas e o Felipe? Vão tirar ele de mim. isso, ele toma a cartada final da mulher que ele sempre desejou. A lógica fria da Solange aqui é brilhante. Ela diz que o Felipe tem um pai agora sim, mas ela nunca prometeu um marido morando sobre o mesmo teto. Nossa, isso desmonta o Rogério completamente. Ele termina a história arrasado. Ela separa a figura paterna da obrigação de morar junto. Ela sentencia que o menino vai entender essa dinâmica moderna de pais separados muito melhor do que os filhos biológicos entenderam a traição. O desmembramento da família nuclear que ele tentou forçar falhou. A ironia suprema é elas usarem o dinheiro e o planejamento jurídico do próprio cara que queria separá-las para criar um ambiente seguro. Isso levanta muitas questões sobre até onde vai essa vitória. Isso levanta uma questão importante sobre a natureza do controle. A história mostra que conhecimento é poder, mas a aplicação prática da verdade, como as duas fizeram, é o triunfo real. Ele conseguiu o que pediu na votação. Ele assumiu o Felipe. Mas o preço foi perder a própria família. A cooptação das ferramentas do opressor não apaga o trauma. Então, o que tudo isso significa para quem nos ouve? Significa que até os planos mais bem orquestrados desmoronam, principalmente quando a gente subestima a inteligência daqueles ao nosso redor. As personagens femininas recusaram ser vítimas. Elas reescreveram o roteiro usando os papéis dele. Elas foram formidáveis. Mas, para encerrar nosso mergulho hoje, eu quero deixar uma pulga atrás da orelha de quem acompanha a gente. Uma provocação necessária. Pois é, pensando que o Felipe vai crescer acreditando nessa mentira fundamental sobre a origem amorosa dele, que foi inventada pelo Rogério, enquanto o resto da família sabe da frieza e da intenção tóxica. O tabuleiro continua armado, né? Exato. Por quanto tempo essa trégua e essa nova estrutura familiar pacífica vão conseguir se sustentar antes que o passado bata na porta de novo e o Felipe questione as contradições? Fica a reflexão.